parceiro! Fala, parceira! Muito bem-vindos a mais um episódio do Belcast ao alcance de todos, né, Bia? Fundada em 2004, a Santifer está presente nesse Belcast mega especial. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Foco em condomínios, mas também em grandes empresas, a atuação da Santifer. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Seja muito bem-vindo, Edir. Obrigado pelo convite. Obrigado a Belfone aí por nos chamar e falar um pouquinho do universo da Santifer aí para vocês. Uma honra. Legal, uma pessoal. honra. Muito obrigado aí pelo convite. É uma alegria pra gente da Santifer estar aqui nesse Belcast. Show de bola. Eduardo, toda grande história começa com o primeiro passo. Legal. Como que nasceu a Santifer em 2004 e quais foram os primeiros serviços prestados pela empresa? Legal. A Santifer, ela nasceu através do relacionamento e amizade entre o Francisco e o André, que são os dois CEOs da empresa, né? Eles fizeram um curso de administração juntos, né? O Francisco, uma pessoa que sempre gostou da área da segurança, e o André, da área da auditoria, da consultoria, né? Então, eles, depois da faculdade, tiveram essa amizade e se juntaram, se uniram para ter o desafio aí de criar uma empresa, tá? Legal. E eu apareci na Santifer quando ela já tinha 3 anos de idade, a Santifer, né? Então, o Francisco foi até Mococa, eu sou de Mococa, no interior de São Paulo, e ele, num Réveillon, tava lá, ele me convidou para conhecer São Paulo. Eu nem que São Paulo eu conhecia, sabe? Que legal. Caramba. Tirou você do interior, trouxe para esse Foi. mundo. Tirou da Tirou da paz. paz. pra- É. Correria de né, São que Paulo. Mococa é quente, hein? É quente. Então, eu recém-formado, me formei na área de informática, e o Francisco entendeu que essa área é uma área de tecnologia, né, da área da segurança. Então, ele me convidou para conhecer a empresa dele em São Paulo. E assim eu vim para cá Na cara e na coragem. na cara e na coragem, Legal. recém-formado, bem jovem, e eu estou aqui até hoje, 18 anos, né? Então, eu vim para cá conhecer a empresa, me interessei pelo segmento. Então, estou aí desde o início, participei de várias etapas de todo esse processo aí e tenho bastante história para contar. Então, o Eduardo, que é diretor técnico da Santifer, mas também temos o Edir. Edir, me conta um pouquinho da sua trajetória também na Santifer, já que o Eduardo já deu esse spoiler aí pra gente. Legal. Hoje eu atuo na área comercial, mas eu sou engenheiro também da Santifer. E eu já tenho 8 anos, quase 8 anos e meio que eu trabalho na Santifer. Olha só. E é engraçado como... E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a sinergia que a Santifer tem com as pessoas, né? Sim. Todos os colaboradores que trabalham na Santifer hoje, eles têm muitos anos de empresa, Que legal. né? Então, é um DNA da empresa de formar uma equipe muito consolidada, né? Então, e quando eu escolhi a Santifer para trabalhar, e de fato foi uma escolha, porque eu participei de um processo seletivo e na hora eu podia escolher se eu ia trabalhar numa multinacional ou trabalhar na Santifer. Só que eu ia trabalhar numa multinacional como engenheiro. E eu trabalhar na Santifer, e lá na outra multinacional ia ser só um e mais um engenheiro, né? Mas um no meio da multidão, Da né? multidão, né? E aí onde eu optei em trabalhar na Santifer, porque eu ia ser o engenheiro, eu ia trabalhar, eu ia ser uma peça fundamental Que legal. para a empresa, né? E foi de fato. E eu tô hoje há 8 anos e meio, então sou muito feliz lá e grato a tudo que eu conquistei nesse longo tempo lá, né? Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal, porque como o Eduardo e o Edir têm aí bastante caminhada junto à Santifer, isso mostra também toda a evolução de vocês junto com a Santifer, né? Então, focando nisso, nota-se essa expansão de vocês, né, da Santifer, a partir do portfólio, né? Essas mudanças que vocês realizaram, esses desafios que vocês aceitaram ao longo desse período. Eduardo, conta pra gente como que foi essas expansões aí, buscando ampliação de portfólio. Legal. O que acontece é que a Santifer, ela, quando iniciou, qualquer lead, qualquer demanda de soluções era um negócio para a empresa. Então, nós não tínhamos muito foco no segmento de atuação, se era na indústria, na área de cargas, na área aeroportuária, no residencial. Então, a gente tinha uma abrangência muito grande. Sim. E nós tivemos que definir um foco, determinar em que a Santifer realmente iria investir e atuar de forma profissional.
Então, a partir do momento em que nós fizemos essa escolha, essa definição, que o perfil de cliente que a Santifer atuaria seria o mundo corporativo, que tem as suas particularidades, os seus desafios, como qualquer outro segmento, mas nós entendemos que a gente deveria ser bom, profissional em uma área. E assim nós fizemos essa definição e isso alavancou muito o nosso crescimento, por uma questão de determinação e foco. Então, o foco da Santifer hoje são empresas, mundo corporativo. Exato, Tá. É o que ele falou. A gente tem um portfólio que cabe em qualquer segmento, né? Mas que a gente focou na área corporativa. Mas porque o profissionalismo que tem dentro da área corporativa não se vê na área residencial. Agora está se profissionalizando um pouco mais, os síndicos, está tendo um comitê mais assíduo, né, com muito mais experiência. Então agora está ficando um pouco melhor de se trabalhar no residencial. Com a vinda do síndico profissional, né? Vamos dizer assim. Profissionalizou o negócio. Então, até chegar nesse ponto, a Santifer já caminhou muito. Então, a gente focou efetivamente no lado corporativo, que é muito mais dinâmico. Tem pessoas ali que entendem do negócio, sabe o que de fato quer, né? Você participar da área condominial, existe empresa que é especializada nisso. Sim. A Santifer mudou o foco e falou, não, eu não quero ficar só nessa parte corporativa. E tá tudo bem. Que legal. E é legal também pra gente demonstrar, porque afinal de contas o portfólio de abrangência de todos os produtos da Intelbras é muito grande, né? E quando a gente tem um norte, um direcionamento, fica realmente mais fácil, então, corroborando com o que vocês acabaram de falar, né? Sim. Então, é legal vocês entenderem também as dores e também, né, os benefícios que vocês possuem e levarem isso e seguir aí com esse foco. Muito legal. Exato. E assim, né, Edir, não sei se você concorda comigo, mas a tecnologia ela só faz sentido quando ela é simples para quem usa. Sim. Mesmo vocês atuando no mercado corporativo, precisa ser simples lá para quem está usando, né? Como que vocês adaptam as soluções que, em tese, são complexas para que os gestores, seja de condomínio empresarial ou indústria, né, utilizem com facilidade? Tá, o nosso principal foco lá, primeiro, é desenvolvimento da solução. Então, a gente vai no simples. O que o cliente precisa, o que o condomínio ou a área comercial precisa? Precisa do simples. E o que vem depois da implantação? O treinamento. Sim. Entendeu? Então, a gente entrega para o cliente tudo aquilo que ele realmente precisa. E o que ele precisa, a gente treina ele para ele poder conseguir usar. Né? Porque, às vezes, tem ferramentas ou tem projetos que a gente entrega que o cara gasta centenas de dinheiro e que ele não utiliza. Porque às vezes ele não está preparado. O turnover da portaria ou é muito grande. Então a gente toda vez tem que treinar e recertificar muitas pessoas. Então o treinamento que a gente dá para eles é constante, para que eles possam operacionalizar tudo aquilo, né? Porque às vezes o cara gasta lá querendo colocar um sistema mirabolante e que na verdade não precisa, ele precisaria só do feijão com arroz, como a gente fala, e que funciona muito bem. Né? Então, o treinamento depois da implantação acho que é o fundamental para todos eles, né? Eu vou puxar esse gancho, então, aproveitando, né? Sobre essa implantação, né? E sobre a capacitação que vocês realizam. Vamos, né, pontuar quais são essas implantações que vocês realizam, né? O que a Santifer realiza de treinamento técnico? Falando de produtos. Sim, só voltar um passo. A Santifer ela não produz nada, não desenvolve nada, então a gente monta uma caixa daquilo que o cliente precisa. Perfeito. E o que a gente faz? Tudo aquilo que a gente comercializa, a gente tem treinamentos e certificações nas principais marcas do mercado. Legal. Nacional e internacional. E com certificações de larga escala. E a gente aproveita o quê? Parceiros como a Belfone, que, por exemplo, tem o seu centro de treinamento. Toda vez que tem lá a grade de treinamento, a gente vê aquilo que a gente não possui e a gente comercializa, a gente faz o treinamento. Todos os treinamentos. Além de usar o ITEC, por exemplo, né, na parte da Intelbras, a gente certifica tudo isso. E depois que a gente faz a capacitação interna,
esse mesmo cara que é capacitado, ele passa para os nossos clientes. Vira um Então vira uma multiplicador. cadeia. Exato, Que vira um legal. multiplicador da informação. Então a gente sempre está se renovando, sempre está fazendo reciclagem. Então esse período é contínuo dentro da Santifer. O né? próprio centro de treinamento da Belfone, a gente é muito consumido por nós também, né? Tem várias grades ali que a gente envia os nossos técnicos, tanto da área técnica, da parte comercial também. Pré-venda. Pré-vendas, né? Pra Então é poder muito a gente importante. conseguir projetar adequadamente aquilo que o cliente precisa, né? Que legal. Então a gente busca soluções, né? Então hoje, como o Eduardo falou, a gente mudou o foco. Antigamente a gente vendia qualquer coisa, a qualquer preço, de qualquer jeito. Chegou, a gente estamos atendia. atendendo. Hoje não, hoje a gente faz uma avaliação muito mais técnica, comercial e ver se faz sentido para nossa empresa É. desenvolver aquela solução e gastar aquele tempo com aquele cliente. Porque às vezes é só uma composição de preço e a gente não gasta mais tempo. Porque o tempo, né, que fala tempo é dinheiro, é exatamente isso. De né? fato é é. O verdade. foco do final é esse É mesmo, esse né? Então mesmo. não dá pra gente... E você sabe que é bem desafiador, porque às vezes você conhece um amigo que tem uma empresa ou um comércio, só que não é o nosso foco de atendimento. Uhum. E é difícil a gente aprender a falar, eu não consigo te atender. Falar não, Falar né, não. Eduardo? É um desafio, né? Então, nós demoramos muito para aprender que nós precisamos ter foco. E o foco, a partir do momento que a gente definiu a nossa trilha, o nosso segmento, a nossa área de atuação, muita coisa mudou e melhorou. E a gente aprendeu e mostrou para aquele amigo que estava querendo, que tem aquela necessidade em si, que existem empresas que são especiais para atender ele, né? Muito Então, bem pontuado, Eduardo. Legal isso. Que, né, só falando um pouco, quando chega no caso do residencial, efetivamente, a gente indica para um outro parceiro, que é o DNA do cara. E ele sabe fazer, sabe fazer muito bem. Ele tem atendimento 24 horas. Então, assim, ele sabe atender bem. Então, por que a gente vai se meter e estragar a nossa marca daquilo que a gente faz de melhor, né? Que é o Sim. atendimento ao cliente, Isso né? é muito legal que você está pontuando, porque afinal de contas, cada empresa ali, né? A Belfone tem diferentes clientes e perfis, mas cada empresa possui uma especialização em algum setor, né? Em algum produto, algum segmento. Então, procure aí, você que está nos assistindo, cliente final, procure empresas que são empresas idôneas e possuem responsabilidade perante o que está sendo oferecido, né? Então, isso que vocês pontuaram é bem legal. legal. E aproveito também para convidar você a acessar aí o belfonelearning.com, que é a nossa plataforma de treinamentos, que foi muito bem colocada pelo Eduardo e pelo Edir aqui, né? A gente possui toda essa capacitação técnica com o apoio da Intelbras junto ao ITEC. Belfone foi a primeira sala ITEC nível Brasil. Então, é com muito orgulho que a gente defende sobre capacitação, sobre treinamento, e por isso que a gente tem uma grade tão legal aí, mensal, em relação a conteúdos diferentes. Então, a gente tem desde capacitação técnica até o mão na massa também, que o que vocês trouxeram aqui faz toda a diferença aí para conseguir atender o cliente. Então, muito legal. Sem dúvida. Agora, Eduardo, alguns projetos, eles marcam a virada de uma empresa, né? Você pode citar algum projeto que você participou que, do seu ponto de vista, foi um divisor de águas para a Santifer? Sim, nós tivemos 2 pontos marcantes até hoje que foram um divisor de águas. O primeiro ponto foi quando a Santifer, ela tinha um cliente, um contrato, que ele representava 80% do nosso faturamento. Nossa. E houve um conforto da nossa parte, né? A gente ficou numa zona de conforto por um período. pouquinho. E, aliás, toda empresa está suscetível a isso, por isso que é necessário entender do negócio e atuar onde realmente está esses gaps. Exato, exato. E isso, o que aconteceu, que vocês imaginam, né? Esse contrato, ele começou a diminuir por motivo do cliente, né? Uma coisa que a empresa dele não estava indo tão bem, eu não sei qual o motivo exato, mas o nosso contrato foi reduzido ao extremo. E isso nos assustou muito, né? A gente falou, poxa, eu vou ter que me reinventar de alguma forma, eu vou ter que abrir a minha visão, buscar outras oportunidades de negócio para suprir essa lacuna, né? E o outro ponto, logo eu concluo esse primeiro ponto, o outro ponto foi na época da pandemia, que também nós tivemos ali um evento aí que prejudicou muitas empresas, e com a gente não foi diferente, né? Nós tivemos redução, cancelamento, pausas de contratos. Então, nesses 2 momentos, nós pensamos o seguinte, poxa, talvez eu tenha que reduzir o meu quadro de funcionários,
porque tá difícil, tá complicado, meu faturamento reduziu, meus contratos estão sendo pausados e nós, com muita seriedade, e a gente deu a mão para os nossos funcionários, não demitimos ninguém e vimos que oportunidades existem e a gente precisa criá-las, né? Então, nesse primeiro contrato que teve essa redução expressiva, a gente buscou alternativas, buscar novos segmentos de atuação, novas áreas, novas tecnologias, e nós não pudemos não demitir ninguém. E em menos de um ano a gente conseguiu dobrar esse faturamento que havia sido reduzido. E a Santifer cresceu. Na pandemia também, a gente enxergou oportunidades sem demitir ninguém. A gente chegou até a contratar mais pessoas dentro da pandemia, porque houveram novas oportunidades de negócio em cima de tudo que aconteceu, foi uma tristeza. E abriu o portfólio também, né? Lógico. Na primeira vez era só num segmento. Aí perdeu o contrato, abriu o portfólio, dobrou o faturamento com a mesma equipe ou com um aumento de equipe, então já deu uma mudança. E na pandemia foi a mesma coisa. Então a gente só fazia algumas coisas. Veio a pandemia e falou, cara, o que nós vamos fazer? Né? Então a gente começou a buscar novas alternativas. E aí abriu o leque. Então a gente perdeu lá 1 ou 2, quantos contratos foi? A gente ganhou outros 10 no meio do caminho, só na pandemia. Então se a gente não parou, quando teve a pandemia mesmo, a gente saiu do escritório e, como todo mundo, né? A gente só foi se ver 2 anos depois, quase dobrando o faturamento para se ver efetivamente, porque aumentou tanto a demanda, né? Vai cada um para um lado e tal, e vai... aumentou o portfólio, a gente foi fazer outras coisas que a gente não fazia, não estava no nosso DNA, né, na época. Então, foi realmente um dos divisores aí bem interessante. A gente toma uns chacoalhões aí para se reinventar, ficar mais fortes, né? Então, a gente se estruturou muito bem e conseguimos aí abrir os horizontes. A gente conseguiu diversificar um pouco mais a nossa área de atuação, logo a gente consegue hoje ter um pouco mais de tranquilidade ali, um pouco mais de segurança no quesito de ter um único faturamento muito concentrado ali num determinado ponto. Então isso nos ajudou muito, conseguimos alavancar muito bem nesse ponto. Diz o ditado, até que um pé na bunda te joga para frente. Joga. Joga. Então, tem várias vezes que tem cliente que encerra um contrato com a gente que a gente vai analisar. Por que a gente perdeu esse contrato? Ele alavanca e dispara tantos gatilhos internamente que a gente melhora a nossa operação, nosso atendimento, melhora muitas outras coisas, que às vezes você não consegue enxergar. Então, um pé na bunda até te joga pra frente. Então, verdade. E é engraçado, né? Todo episódio, praticamente, a gente tem alguma história relacionada à pandemia, né? Como foi um divisor de águas essa fase, né? Mas foi... infelizmente, muito triste, né? Mas nessa questão de você ter que se reinventar, acabam surgindo outras saídas, né, Bia? Com certeza. E assim, né? É muito legal que vocês trouxeram, porque vocês falaram sobre a ampliação do portfólio e falaram sobre soluções 360, né? Isso. E a gente tem cada vez mais entendido que cada cliente possui uma peculiaridade em relação ao projeto, a análise do que ele precisa, o que de fato ele precisa. Como vocês atuam frente a isso, né? Como vocês fazem esse dimensionamento do que é necessário para o cliente, de como atender a necessidade dele? Tá. Hoje o portfólio da Santifer ele é resumido em alguns segmentos, que é, né, alarme de incêndio, BMS, que é a parte de automação, IoT, CFTV, controle de acesso, alarme perimetral. Então a gente foca nesse para atender qualquer empreendimento tem esse portfólio. Mas o nosso principal situação é a gente estuda o que de fato ele precisa e aí monta um projeto para aquela solução. Personalizado, então, né? Personalizado. Então hoje a Santifer ela se especializou em fazer esse tipo de projeto, né? Então, quando chega uma demanda, a gente faz uma leitura de um memorial descritivo, a gente faz uma consultoria, né? E tem muitas empresas contratando a Santifer primeiro para fazer uma consultoria para ela, para saber o seguinte, o que eu preciso? O que eu preciso, Que legal. né? Exato. Então, isso aumentou, nesses últimos anos, aumentou bastante essas empresas que estão contratando a gente antes da execução. Sim. Então, a gente vai lá, faz todo um levantamento e fala, olha, o que você realmente precisa é isso, isso, isso. Qual é a marca? Bom, aí a gente vai falar sobre marca, né? Marca, modelo. E aí a gente pode entrar no portfólio, por exemplo,
Intelbras, que hoje está focada num projeto 360. O que tudo isso pode agregar valor a ele? Às vezes ele não precisa de uma linha Filter, por exemplo, que custa muito mais caro. Às vezes ele precisa de uma linha 1000 normal, né? Ou precisa de um controlador de acesso, não controle de acesso, que ele tenha 1000 faces, porque ele só tem 100 pessoas. Sim. Mas ele precisa de um produto que tenha 50 mil faces. Então ele não precisa precificar para ele um de 50 mil, porque eu acho que eu vou ser mais vantajoso ou ganhar mais dinheiro, que não é o foco. Claro, o foco é ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro como, né? Vendendo a qualquer custo? Não. Então a gente faz um projeto personalizado com aquilo que realmente ele precisa. Né? Isso é o nosso principal foco lá hoje dentro da Santifer. Escolher, na verdade, o que de fato ele vai agregar valor pro negócio dele, né? Esse é um ponto importante, né, Edir? Porque aí você está falando da fase prévia de um projeto, de uma execução, né, de uma obra, mas aí você tem também o depois. E a gente estava falando sobre isso agora até. Sim. Mas como que vocês estruturam, por exemplo, a questão... A gente falou do treinamento. Isso. Mas vocês também estruturam uma questão de suporte e manutenção para os clientes, né? Como que é feito isso hoje? A gente começa do começo, que é fazer uma consultoria, depois a gente precifica, faz uma proposta técnica comercial, a gente faz essa venda, depois da venda, né, a implantação da nossa equipe operacional, e da nossa equipe operacional vai para o pós-venda. Então a gente acompanha toda essa trilha, essa jornada do cliente. Etapa por etapa. Diferentemente das empresas, né, que a gente vê por aí, o foco dele é vender. Se vai entregar é outro problema. Sim. Né? Aí é outro departamento, e se não entregar, tudo certo. Já na Santifer, a trilha e a jornada do cliente começa passo a passo. Então, eu e o Eduardo, a gente é responsável por toda essa trilha dentro da empresa. A gente atua, por mais que a área são separadas, mas eu e o Eduardo somos muito pares dentro da empresa. Então, tudo passa por nós e a gente operacionaliza tudo. Então, a gente tem uma empresa que tem poucas pessoas, mas a gente atua com grandes projetos, porque a empresa ela é muito com uma engrenagem, ela trabalha muito centralizada, ela tem as pessoas certas, a gente valoriza lá o nosso time, né? Então o nosso pessoal tem autonomias para executar várias coisas, e ali dentro a gente tem o pré, o pós, né, o pré e o pós-venda muito acentuado. Então, a grande maioria, e eu não sei, o Eduardo pode também confirmar, 80%, 70% dos nossos novos negócios é feito no nosso próprio cliente. Porque a gente fica lá dentro, a gente já está lá, a gente já conseguiu o cliente. Já prestou um bom serviço, um bom Exato. atendimento, consegue entregar outras soluções. Isso, e ele chama a gente... Todo momento ele fala lá, porque como a gente tem essa cabeça de engenharia, ele fala, cara, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma dor. A gente senta de novo e fala, cara, o que você precisa é isso aqui, ó. Simples, né? É muito fácil da gente trabalhar, Esse né? ponto que você comentou é muito legal, porque o cliente, ele sabe que ele tem uma dor. Como ele vai ser resolvido? Interrogação, né? Exato. Então, vocês atuam nessa frente para realmente trazer para o cliente qual que é a necessidade. Então, isso é muito legal. Mas falando aí sobre parcerias, né? Falando sobre produtos que impulsionam esse crescimento de vocês ao longo dessas 2 décadas, como a parceria e os produtos da Intelbras fortaleceram a marca Santifer e os projetos de vocês? Bom, a Santifer, ela é um pouquinho mais antiga do que a área da segurança eletrônica da Intelbras. Ela começou ali em meados de 2007, 2008, né? Na área de segurança eletrônica. A Intelbras, nessa época, ela era muito forte, ou é ainda, né? Na parte de telecom, na parte de telefonia, né? E eu acompanhei muito de perto essa evolução da própria Intelbras no segmento de segurança eletrônica, né? Então, a parceria, ela é muito forte. Hoje nós temos muitos clientes que gostam da marca, 100% utilizam essa marca. A gente tem cliente com mais de 3.000 pontos de câmeras, sistemas de controle de acesso da marca. E o que mais deixa a nossa equipe, principalmente a equipe operacional, confortável em trabalhar com esse produto, com essa marca, com esse fabricante, é a proximidade junto com a equipe de suporte, treinamento, engenharia. Nós aqui da área, quando a gente tem algum projeto um pouco mais desafiador, que precisa fazer uma seleção de produto, um comissionamento, uma entrega personalizada, uma reunião com o cliente um pouco indeciso, com um pouco de dúvida,
a própria Intelbras, junto com o distribuidor, no caso da Belfone, está sempre junto com a gente ali para quebrar essas barreiras aí e conseguir vencer, né? Então, é um fabricante que desde sempre esteve do nosso lado aqui, sempre nos apoiando e realizando grandes projetos. E só para complementar, a Belfone, muitas vezes nossa equipe técnica, eles têm autonomia, eles ligam para a Belfone, que tem lá as pessoas especializadas em cada setor e eles mesmos já fazem ali, resolvem o que tem que ser feito. Às vezes, quando aí não conseguiu resolver ali, ou a gente... O que pode acontecer. O que pode acontecer e a gente já faz uma ligação diretamente à Intelbras. E aí a gente já acaba tendo um respaldo dele de qualquer coisa. Então, para contextualizar, o suporte técnico da Santifer, por mais que ela também é capacitada, ela busca capacitação ou busca o entendimento com o suporte da Intelbras ou da Belfone, né, para poder resolver o problema do cliente, porque o cliente é o nosso foco principal, né? É o cara que paga a conta, a gente não deixa ele desassistido em nenhum momento. Pô, que bacana, cara. Assim, a trajetória, 21 anos é bastante tempo, né? Uma empresa Muita coisa. bem consolidada. Vocês estão ali na região do Alphaville, né? Isso. Que é uma região que tá, franca expansão, digamos assim, aquela área ali, né? Mas vocês atendem a nível Brasil também, né? Sim. O Edir, nessa nossa reta final aqui, eu te perguntaria o seguinte, cara. Você já tá na Santifer há 8 anos e pouco, né? E tem esse carinho todo pela empresa, né? Se daqui 10 anos alguém perguntar da Santifer e remeter o pensamento ao Edir, o que você gostaria de ter deixado como legado, cara? Cara, legado tem a parte de produção, né, de equipamento, de soluções, né? Eu acho que isso aí virar um commodity. Todas as empresas têm ali o negócio, mas o DNA, eu acho que da empresa é o bom atendimento que a gente sempre prestou com o cliente. Né? Então, hoje, o nosso pré e pós-venda, ele é muito forte. A gente atua diretamente com o cliente, a gente pega na mão do cliente, a gente vê o que ele precisa, a gente se desdobra para atender ele. Então, o carinho que a gente tem com o cliente, ele é muito promissor, né? O cliente, eu tenho certeza que não só hoje, né, toda essa nossa trajetória dentro da Santifer, ela lembra da gente, sabendo assim, ó, ela tem uma empresa que é fiel a ele, que é um cliente, ele sabe que ele liga pra gente a qualquer momento, ele sabe que o problema dele tá resolvido, porque a gente resolve, ele sabe que ele tem uma empresa que vai estar do lado dele oferecendo produtos e serviços de qualidade que não vai quebrar, que não vai dar problema, e se quebrar ele vai estar com amparado, né? Exatamente. Então, é uma empresa que tem o carinho com o cliente. Então, acho que, diferentemente de outras empresas que eu vejo que trata o cliente como mais um, né? A Santifer, ela atende com carinho. A gente tem poucos clientes, né? Em vista dos concorrentes. Mas esses poucos, cara, eles estão na Santifer há anos e anos e anos. Da mesma forma, os nossos colaboradores lá que estão trabalhando na Santifer há anos e anos, a gente tem clientes lá que tem... O Eduardo tem 18 anos, mas tem um cliente que o Eduardo trata que tem 15 anos de empresa. E essa empresa que é uma companhia aérea que tem mais de 3.000 câmeras e tem 15 anos de empresa. Então é muito tempo, né? E o cara, ele não larga. Por que não larga? Porque o legado que a gente deixa é que na pandemia todos os clientes que precisaram da Santifer, eles tiveram a mão estendida. E hoje eles nem fazem concorrência, muitas das vezes. Eles falam, não, pode ter qualquer coisa, é a Santifer que vai ficar aqui porque ela me estendeu a mão lá atrás. Construção de confiança, Exato. Né? Então, nesses 21 anos que a empresa tem, ela construiu, então a gente perde muito pouco cliente. A gente perde por política. E quando a gente descobre que tem uma rescisão de contrato e a gente sabe que é política, a gente nem fica nervoso. Nem esquece. Só assim. Faz parte do jogo, né? A gente tem a confirmação de que o atendimento da nossa equipe operacional, né, da trilha, né, da jornada, não só vender, mas entregar aquilo que para de pé. Pô, então eu acho que esse é o legado que eu enxergo que a empresa sempre vai estar ali à frente de tudo e o cara vai lembrar da gente como uma empresa. Eles acham que a Santifer, ela tá do lado dela como parceiro. Isso é legal, né? Porque você traz um cunho muito comercial. Afinal de contas, você é diretor comercial da Santifer, né? Mas eu vou voltar essa pergunta para o Eduardo, que é diretor técnico da Santifer, né? Então, nesse lado técnico, Eduardo, da sua parte, qual é esse legado que você gostaria realmente de ser lembrado aí junto à Santifer? Legal. Bom,
Nós aqui, eu e Edir, nós somos um par, né? E o principal ponto que eu vejo da nossa área de atuação é que a gente como empresa, consegue passar uma confiança para o cliente. E essa confiança, ela passa a um ponto em que eu posso dizer com toda certeza que o nosso maior... Que o nosso maior... Não, eu até acho. Só para você não esquecer. Hein? Olha lá. Que o nosso maior time comercial são os nossos clientes. Então, nós temos ferramentas que medem de onde vem o lead, de onde vem o negócio. Isso é muito legal, muito legal. Vocês conseguirem ter essa rastreabilidade de como entrou esse novo projeto, esse novo lead para vocês. Isso. E assim, a fatia desse bolo é muito grande. Nossa área de atuação em marketing, ela é muito baixa hoje. Nós não temos uma estrutura muito grande, muito forte de marketing dentro da empresa para fazer prospecções, porque a nossa própria carteira está responsável por isso. E a gente só consegue entender que o motivo disso tudo é porque talvez a gente tenha passado confiança, tenha feito um bom atendimento. Talvez não, com certeza, né? Sim ou claro, né? O nosso lado técnico, a nossa equipe técnica, que eu vejo que é peça fundamental desse sucesso, porque a empresa em si, ela é feita por essas pessoas que estão na linha de frente. Aquele meu técnico que vai a campo, atender um cliente, atender aquela necessidade, escutar, fazer um bom atendimento, preencher um bom relatório, atender no prazo. Essa equipe de operações é a cara da empresa. Que legal. Então, nós aqui, quando desenhamos um projeto, a gente faz a nossa proposta, a gente vence aquele projeto. Se ele não for bem executado, tiver uma equipe muito bem estruturada para fazer com que aquilo aconteça com excelência, com profissionalismo, nada disso adianta. Então, a gente valoriza muito essa parte de equipe. E falando do lado técnico, eu vejo que é isso aí. Mas é só para complementar, toda empresa, né, eles falam que sempre é movido pelo departamento comercial, que é onde eu atuo mesmo, né? Mas na Santifer a gente vai além desse negócio, porque realmente vendeu é a receita da empresa. Só que o nosso legado é a gente acompanhar essa jornada. Então, todo mundo lá na Santifer, ela é responsável por uma parte, desde o financeiro, que tem que emitir só uma nota na cabeça das pessoas. Só emitir uma nota. Mas não, ela tem uma responsabilidade de emitir uma nota no prazo certo, no tempo certo. O departamento de compras tem que comprar certo, comprar bem, negociar na Belfone certinho, né, fazer a entrega. Então, a entrega da Belfone, ela ajuda a conquistar tudo aquilo que eu prometi para o cliente que vai entregar amanhã. Né? Então, a área de operações que trabalha lá no dia a dia. Então, é toda essa engrenagem que a gente fala. Então, o departamento comercial, ela é importante? Mas não é o prioritário dentro da Santifer. Pode ser em outra empresa. A moça que limpa lá a sala de reunião, se ela não estiver limpinha para a gente receber um cliente e tudo mais, ela faz a diferença. Sim. Então, a nossa empresa, ela visa todos os setores e cada setor tem a sua importância. E o papel do distribuidor é muito importante, porque o comprometimento com a entrega, com o prazo, com a logística. E a Santifer, ela não atua somente em São Paulo, né? A gente está em vários locais. E essa malha de distribuição de entrega, a gente poder confiar que o distribuidor vai te entregar aquele equipamento no prazo, para que não me atrase a obra, porque o meu cliente não fique frustrado com aquilo, é muito importante. Claro. Então, esse relacionamento, no caso do Santifer Belfone, de muitos anos. Né? Então ele só tem. Todo ano a gente recebe crescido. uma plaquinha lá da Belfone. Maravilhoso. Então, Mas exatamente. é muito legal. Inclusive vai ter um espaço lá que eu vou convidar vocês para participar lá, que tá tendo uma reforma, vai ter uma reforma, vai ter um espaço lá que vai ter todas as placas da Belfone. A parede tá ficando pequena já, né? A gente teve que construir um espaço desse na Belfone também, a gente apelidou de espaço de homenagens. Legal. Então, é muito legal saber que essa parceria é de longa data e se estenderá por muito mais, né? Você, Eduardo, comentou sobre o marketing não estar tão realmente ativo, mas o marketing orgânico, marketing de indicação de pessoas é o que realmente conta. Porque, afinal de contas, a gente tem a certeza que está no caminho certo, né? Exato. É muito gratificante para nós da Belfone também saber, possivelmente, eu tenho ali outro cliente que foi indicado pela Santifer, tem outro cliente que recebeu uma indicação
devido atendimento, enfim, e funcionando realmente como uma engrenagem, né, Edir? Eu acho que essa é a palavra-chave. Todos os departamentos precisam sim se casar, né, e ter esse grande elo para que tudo funcione de uma forma tão boa para vocês, mas para nós também como distribuidor e para a Intelbras como fornecedor. Então é muito legal a gente saber que essa parceria deu muito certo e vai dar ainda mais certo, que eu tenho certeza que virão aí muitos projetos pela frente. Legal. Com certeza. Bom, da minha parte, pessoal, Eduardo, Edir, obrigado pela participação de vocês aí, desejo aí todo sucesso para a Santifer, que venham mais 21 anos, além desses 21 e assim por diante, né? Temos aí as sucessões acontecendo, talvez daqui a um tempo, né? Exato. Família, coisa e tal. Exato, Então, obrigado, né? Da minha parte é isso aí, show de bola. Parabéns aí pelo Meninas, trabalho muito da obrigada, viu? Obrigado. Muito bom esse episódio com vocês. É muito bom a gente ter essa temporada ao alcance de todos para saber um pouquinho mais do dia a dia de vocês, para saber como funciona o atendimento, a operação e também entender as pessoas que estão por trás, porque afinal de contas, pessoas são ligadas às pessoas, né? Exato. Então, meu agradecimento a vocês também que estão aí nos acompanhando nesse episódio do Belcast. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal da Belfone Oficial, Belfone Distribuidora. Segue as nossas redes sociais, dá o seu curtir, comenta aí o que você achou desse episódio. Mais uma vez, Eduardo, Edir, muito obrigada. Obrigado, pessoal. E Obrigado. fica a nossa hashtag Vem pra Belfone. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, até. Beijos.